Olá pessoal, vamos continuar nossa aula e vamos verificar o tema intensidade de exercício. E o objetivo é relacionar a intensidade de exercício e substratos energéticos. Nós já falamos um pouco disso, vamos falar mais sobre isso. Vamos passar para o próximo. Tá, olha só, nós verificamos que intensidade baixa, o chamado exercício lento, nós utilizamos a gordura como principal substrato. Usamos sempre o quê? Gordura e carboidrato, mas principalmente a gordura. Intensidade alta, ou seja, uma atividade rápida, utilizamos lá o ATP-CP, ou ATP creatina fosfato, e o carboidrato. Nesse processo nós temos reservas energéticas para dar suporte a essa utilização. As reservas chamadas de endógenas seriam o glicogênio muscular e hepático, triglicerídeo intramuscular, adipócitos nas células de gordura e o tecido proteico, que nós verificamos tem uma participação energética mais pequena. E nós temos também as reservas exógenas, ou seja, os alimentos. Há muito tempo, por que também a performance nas práticas esportivas melhoraram muito? Porque nós temos a capacidade de, durante uma prática, ter uma alimentação. Então, esportes, por exemplo, como ciclismo, como triatlon, prova de Ironman, por exemplo, dura lá 10, 12 horas. Nós temos que estar nos alimentando constantemente. Então, essas reservas exógenas, os alimentos, vão dar também um suporte nutricional para que a gente possa ter mais disponibilidade de substrato energético. Vamos passando, então. Seguindo, nós vamos assistir um vídeo, tá? Que vai demonstrar essa relação. Muscles can obtain energy for physical activity from at least 4 sources of energy nutrients. These are muscle glycogen, muscle triglycerides, plasma-free fatty acids, and blood glucose. At the start of an exercise regime, muscle glycogen provides nearly half of the required energy. E o amarelo, triglicerídeo muscular. No começo da atividade, você veja que o vermelho do glicogênio muscular, ele vai diminuindo. Tá? Cada vez mais ele vai diminuindo. Olha só, tá? O estoque dele é maior, ele vai diminuindo. A glucose sanguínea também vai diminuindo muito. Então, se você, durante uma prática, começa a se alimentar, botar essa glicose, ela não diminui tanto. Se você numa prática utiliza glicogênio muscular, ele já não diminui tanto, ele só diminui. A gordura plasmática lá, ela vai aumentando a sua utilização, e o amarelinho, o triglicerídeo muscular, ele vai diminuindo. Você vai consumindo, no final do vídeo, dá uma paradinha, ele vai consumindo lá esse triglicerídeo intramuscular, geralmente utiliza intensidade mais alta. Então, vamos observar primeiro o glicogênio muscular. Então, no gasto energético, ele vai sendo consumido e ele vai diminuindo. Se ele diminui, vamos interpretar o que nós verificamos até agora. Se para eu manter uma intensidade alta, eu tenho substrato carboidrato como fonte primária, se ele diminui, eu não vou conseguir manter aquela intensidade, correto? Então eu vou correr menos. Uma aplicação disso, um exemplo bem simples, uma pessoa que vai fazer uma corrida de rua, por exemplo, vai fazer uma meia maratona, e ela começa lá muito rápido. Como ela começa muito rápido, ela vai utilizando mais carboidrato e menos gordura. Ou seja, o carboidrato vai diminuindo, depois de um tempo, esse carboidrato diminui muito, e ela não é mais capaz de manter aquela intensidade, aquela velocidade. E ela começa a diminuir ou andar, chamado quebra, Não, eu quebrei na corrida. Por que quebrou? Porque saiu muito rápido e depois não aguentou até o final nessa intensidade, porque o carboidrato como substrato diminuiu muito. Então nós temos que, quando nós falamos na intensidade da atividade física, nós temos que saber uma noção daquilo que a gente pode fazer. Na corrida, se eu fiz um teste de 12 minutos, deu 5,18 por quilômetro, isso é meu 70%. Então, numa corrida de 10 km, eu consigo fazer isso aí. Tá?
5,18, 5,15. Agora, se o meu máximo é 5 por quilômetro em 12 minutos, como é que eu vou conseguir correr 10 km para 5 por quilômetro? Não vou conseguir isso. Né? Então nós temos que ter a noção que isso pode ser feito através já preditivo, né, das zonas de intensidade. Então, se você tem o VO2 calculado, a partir daí, mais ou menos, você tem uma noção de quanto você pode fazer para correr diferentes provas, 5 km, 10 km, maratona, geralmente é relativo ao percentual. Tá? Então nós temos aí, só para finalizar, essa imagem aí, a diminuição do glicogênio muscular, a glucose também diminui, tanto um como o outro. Se for uma prova mais longa, você pode fazer uma alimentação, que a gente falou lá, um fator endógeno, você vai se alimentando, né? E também a participação da gordura lá. A gordura, sabemos que ela tem mais ou menos como fonte energética de 70% a 80%, então ela não vai faltar. Só que ela o quê? Permite que nós façamos uma atividade de baixa intensidade. É aquela história, devagar se vai longe, é isso? E vai mesmo. Né? Ela não vai faltar como fonte energética. Vamos passar ela. Muscle glycogen is fully depleted. Muscle triglycerides contribute less than 10%. Seguindo, nós vamos ter aí, né, esse estudo. Continuando o estudo aí da relação entre intensidade e gasto energético. Tá? Quais são as fontes, né, de energia em termos percentuais? Nós temos lá o glicogênio do músculo do fígado, 1%. O glicogênio, a gordura, 78%. Tá? O que é interessante aí embaixo? Olha só, estoques de carboidratos duram em média 2 horas e uma intensidade de 65% do VO2 máximo, segundo o Costa Wilmore, 2009. Olha só, vamos interpretar isso aí. Então eu vou fazer uma corrida de 2 horas, né? Minha atividade, corrida, ou remo, ciclismo, de 2 horas. O que diz aí? Em média, eu devo manter 65% do VO2 máximo. Tá? Então eu vou lá na prova e coloco lá 80%. Né? Tá? Nós calculamos lá a corrida de 5,18 como sendo 70%. Vamos dizer que ele faça 5,10 e seja 80%. Se ele sair 80%, provavelmente em 2 horas, o nível de carboidrato, né, como substrato energético, vai ser muito baixo. E ele não vai aguentar manter esse ritmo por 2 horas. Mas se ele fez o teste, ele já tem uma noção da intensidade que ele pode colocar para que ele faça aquela prova. Né? Pode ter uma variação pequena, depende da determinação dele, depende, aí entra a questão, mas se o cara tiver vontade mesmo, ele vai. Sem combustível a gente não vai a lugar nenhum, gente. Tá? Pode ter vontade, mas sem combustível o carro não anda. Então é preciso ter isso bem em mente e procurar determinar nossa zona de treino, né, durante as práticas esportivas. Vamos passar aí. Então, na verdade, o nosso organismo é como se fosse um carro, né, que utiliza gordura e carboidrato ao mesmo tempo. Tá? Ele pode utilizar, sempre utiliza os dois, né, lembrando, só que ele pode utilizar mais um ou mais outro. Lembrando que o estoque de carboidrato ele é limitado. Tá? O estoque de gordura é muito maior e, complementando, o estoque de creatina é muito pequeno. Tá? É muito pequeno. Seguindo então, vamos seguir. Aí nós temos aí as reservas energéticas do indivíduo, né? Uma estimativa. Nós temos lá combustível do tecido, gordura. Quanto nós temos de reserva em gramas de gordura? De 9.000 a 15.000 gramas. Quanto daria essa gordura para a gente ficar numa inanição, sem comer? 34 dias. Tá? Você lembra lá, né, fazendo uma comparação, quando o urso vai hibernar, ele come, o estoque de gordura dele aumenta muito,
Ele entra na toca dele, ele passa 2, 3 meses sem fazer nada, dormindo. Gasta pouca energia, metabolismo lá basal, e ele sobrevive esse tempo todo através da gordura como fonte como substrato energético. Andando seria 11 dias, né? E correndo a maratona, nós poderíamos passar 3 dias correndo aí, né? Utilizando gordura. Já o glicogênio muscular seria só 350 gramas. Num processo de inanição, ele dura 14 horas, depois ele diminui muito, andando 5 horas, correndo 70 minutos. Isso aí vai depender um pouquinho da intensidade, mas em linhas gerais, o glicogênio hepático 80, 3,5 horas de inanição, 70 minutos andando e 18 minutos no peito de maratona. E a proteína lá do corpo também, 6.000, inanição 15 dias, 5 dias andando, e a maratona 1,3 dias. Então a gente tem uma ideia, né, de qual é a contribuição e a relação com a inanição, com andar e correr num pace aí de maratona dos substratos energéticos. Vamos passar. Bom, intensidade do exercício e substrato energético utilizado. Só relembrando, nós temos carboidratos, gorduras e proteínas, né? Então existe uma relação entre intensidade, sistema energético e substrato energético. Qual é essa relação? Tá. Numa intensidade baixa, eu uso o sistema aeróbio e o meu substrato principalmente a gordura. Numa intensidade alta, eu uso o sistema energético anaeróbio lático e o meu substrato é o carboidrato. Numa intensidade altíssima, eu uso o sistema energético anaeróbio alático e meu substrato é a creatina fosfato. Tá? Essa seria a relação. Aí embaixo, nós temos lá essa imagem aí. Vamos entender bem isso aí. Tá? Isso aí é motivo até de interpretação. Né? Como a gente interpreta isso aí em uma aplicação prática na nossa atividade. Olha só, do lado esquerdo, nós temos aí a intensidade de 0 a 100. Tá? Desculpe, a participação percentual de 0 a 100. Na linha horizontal, nós temos a intensidade, calculada a partir do percentual do VO2 máximo. Então vamos colocar lá em 20% do VO2, vamos subir, né, uma linha vertical. Quando ele sobe, ele encontra primeiro a linha verde, né, a bolinha verde lá, em cima do 20 vai subir enquanto o verde. Essa bolinha verde representa em média 40%, tá? Só projetar para a esquerda aqui. Representa o quê? 40%. A linha verde é o carboidrato e a azul é a gordura. Então, em 20% de intensidade, eu utilizo 40% em média de carboidrato e utilizo, em média, 60% de gordura. Tá? Então, se eu faço alguma coisa de baixa intensidade, confirma o que nós falamos. Eu utilizo mais gordura, que é 60%, e menos carboidrato, que é 40%. Ok. Quando eu vou para 30%, entre 20% e 40%, basicamente eu uso igual, quase a mesma quantidade de gordura e carboidrato. Quando eu vou para 60% do VO2 máximo, eu vou utilizar o oposto, vou utilizar mais ou menos 40%, pouco menos, de gordura, e vou utilizar 60%, um pouquinho mais de carboidrato. Ou seja, confirma que nós estávamos conversando, né? Em baixa intensidade eu uso mais gordura e menos carboidrato, no 20%. Em alta intensidade eu uso mais carboidrato e menos gordura. 80% eu utilizo quase que 80% de carboidrato e 20% de gordura. Então isso aí só vem a confirmar o que nós falamos. Agora vem a grande pergunta, né? Se eu quiser emagrecer, que intensidade eu faço? Que tipo de exercício eu faço? Mais lento?
que gasta mais gordura, ou mais rápido, que gasta mais carboidrato. Isso aí, a princípio, gerou muita polêmica, né? Porque o leigo, quando pega essa imagem, ele vai entender o quê? Que quanto mais gordura ele gasta, é melhor para ele. Então ele vai dizer, poxa, se eu fizer 20%, eu gasto mais gordura, eu emagreço mais. E se eu fizer muito rápido, eu gasto carboidrato, mas não gasto gordura. Tá? Então, muitos livros foram publicados, né, objetivando, por exemplo, uma pessoa fazer uma coisa prática. Uma pessoa que tenha acima do peso, né, não gosta de correr, não gosta de fazer prática. O que ela quer ouvir? Uma caminhada leve é melhor do que uma corrida. Isso é o que ela quer ouvir. Então, faço uma publicação, coloco isso aí, ela não entende, com mais profundidade, e ela vai achar que está gastando gordura. Então começou essa questão. Para resumir, o que acontece? Quanto mais intensa a atividade, mais energia como um todo você gasta. E mais gordura você gasta. Tá? Então, resumindo isso aí, quanto mais intensa a atividade, mais energia gasta e mais emagrece. Então não existe essa questão, eu vou caminhar lento para gastar mais gordura, para emagrecer mais. Tanto é que nós temos agora, agora não, faz uns 5 anos, começou o que chama de HIIT, né? Treinamento intervalado de alta intensidade, que dura uma sessão 30, 40 minutos. Como é feito o HIIT? O HIIT é um segmento, uma sucessão de estímulos, rápido e recuperação. Rápido e recuperação. Quando você faz alguma coisa rápida, você gasta mais energia. Vou dar um exemplo bem simples aqui, né, de como isso funciona. O carro, nosso corpo é similar a um automóvel. Tá? O automóvel tem um tanque de combustível e nós temos o nosso tanque de combustível. Como é que o automóvel gasta mais combustível? Quando ele está no centro, ele sai, para, ou quando ele está numa velocidade estável, né, 70 km por hora. Ele gasta mais gasolina quando ele está saindo e parando. Né? Lembra do nosso sistema ATP-CP? Então vamos lá. Vamos associar o carro ao nosso organismo. Tá. Vamos supor que o carro, né, geralmente tem 4 marchas, tem 3 marchas. Tá? A primeira, a segunda e a terceira. A primeira marcha do carro, para o carro sair, você tem que passar a primeira. Seria o sistema ATP-CP. Ele tem potência. Tá? O carro sai, mas ele dura pouco. Você passa a primeira, o carro sai e ele fica como pedindo outra marcha, não é isso? Então essa primeira tem potência, mas dura pouco. É igual ao sistema anaeróbio alático. Aí você passa a segunda. A segunda ainda tem potência. O carro sai de segunda. Ele sai reclamando, mas ele sai. Então o segundo seria o anaeróbio lático. Ele tem potência, sai, né? E o terceiro seria o aeróbio. Tá? Ele já vai, não tem potência, mas ele vai numa velocidade contínua. Dentro desse critério, o que mais gasta energia em função do tempo, se eu tenho 10 segundos na primeira marcha anaeróbio alático, comparado com 10 segundos na segunda marcha com lático, e comparado com 10 segundos no aeróbio, na terceira marcha, o que mais gasta energia é a primeira marcha. Por isso que o carro no centro, quando ele para e sai, ele gasta mais. E o HIIT é justamente isso. Eu faço alguma coisa muito intensa e faço uma recuperação. E eu repito aquela atividade. Então, como o meu gasto energético é maior, o gasto energético como um todo, a possibilidade de emagrecer é maior. Tá? Então, essa relação, o HIIT, na verdade, antigamente a gente fazia há mais tempo, existe o treinamento intervalado, que tem muita similaridade com o HIIT. Então, não tem nenhuma novidade no HIIT em termos de gasto energético. Ele é explicado pela fisiologia do exercício. Quanto mais intensa a atividade, mais energia eu gasto. O HIIT surgiu a partir da necessidade de um gasto energético
em um período pequeno de tempo. Né? Então eu posso ter um gasto energético de 30 minutos numa intensidade mais alta, ou eu posso ter o mesmo gasto energético de 60 minutos numa intensidade mais baixa. Tá? Gente, na dinâmica então, vamos tirar a dinâmica agora, seria relacionar a utilização dos substratos energéticos em função da intensidade. Intensidade X, eu vou utilizar mais esse sistema, ou menos esse, os dois. Segundo, explicar a utilização de diferentes substratos energéticos simultaneamente. Sabemos que a gente utiliza mais um e menos o outro, então a gente vai estimar mais ou menos qual seria essa participação. E depois, relacionar o sistema energético, substrato energético, tempo médio de ação e ações motoras correspondentes. Ou seja, você vai dizer lá, sistema energético tal, utiliza esse substrato primordialmente, o tempo médio desse sistema é tanto, né, nós temos 10, 40 segundos, 10 minutos, e ações motoras correspondentes. Exemplo, essa ação motora, corrida de tantos metros, eu utilizo esse sistema e outro sistema, e assim por diante. Tá? Então, fica aí a nossa dinâmica. Esse assunto, a gente sabe que é um assunto que requer estudo, né, requer questionamento, mas a gente vai estar aqui com vocês sempre para ajudar a entender isso melhor. Tá? A gente fez um resumo aí desse assunto, mas futuramente algumas questões vamos responder e analisar com mais calma, e com a ajuda de vocês aí fazer a aplicação desse conteúdo na nossa questão prática, né? Porque o maior desafio, um dos grandes desafios da educação física é pegar essa teoria e aplicar em questões práticas, entender por que eu tenho que fazer isso, por que eu não tenho que fazer aquilo, por que eu não tenho que correr tão rápido porque o meu substrato acaba, né? E eu tenho um limite para isso, e eu posso fazer um teste para isso. Tá? Então, todo esse contexto a gente vai desenvolver. Então, obrigado a todos.